É um tema bem fundamental falar da cultura e da inteligência, a decadência do Brasil a partir da cena cultural, e falar dos reflexos que esta questão cultural gera na nossa vida, gera na vida de cada um de nós, né, na vida brasileira e na vida de cada um de nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, né, o reflexo que isto gera na nossa vida, porque nós que muitas vezes vemos os discursos acerca do ser necessário mudar o Brasil e que às vezes achamos importante e relevante este mudar o Brasil precisa mudar, e a gente acha muitas vezes que isso se construirá através da educação, através da política, através da economia, através da segurança pública. Mas o problema é tão mais profundo do que isso, que é através da formação de uma cultura. O processo deveria ser mais ou menos assim, né? E eu creio que esse processo já está acontecendo. E a gente vai... O processo de mudança e de reconstrução de uma nova etapa de uma nação, não de uma nova nação. Nós não precisamos de um novo mundo e nem de um novo Brasil. Este é o nosso mundo e este é o nosso Brasil que nós temos, do jeito que são, né? Mas esta mudança, esta nova etapa, esse novo momento, ele só vai acontecer a partir de uma mudança na cena cultural. Muitas vezes, em muitas nações, isto partiu de uma pessoa para um grupo, e é o que a gente vai ver do processo cultural, e que isto vai se irradiando, sabe? Para primeiro formar uma elite intelectual e cultural. Esta elite intelectual e cultural vai educando mais pessoas nas diversas áreas do conhecimento, até aí sim nós chegarmos a ter professores universitários capacitados, aí nós vamos ter professores de ensino médio capacitados, aí nós vamos ter professores de primário, professores de pré-escola, daí nós vamos ter jornalistas, administradores, tudo quanto mais capacitados e educados de acordo com a verdade e com um princípio verdadeiro, um princípio que é a verdade. E assim a gente vai conseguir vislumbrar a mudança na cena cultural. Só que a deterioração brasileira, ela é tão grande, que olha, ainda vai uns 50 anos ou mais para esta mudança começar a ter reflexos mais imediatos. Antes disso, pessoal aí que é conservador e tal, e que diz eu sou da direita e não sei o que, antes disso não adianta ter presidente da república. Vocês bem estão vendo, né? O que acontece? Não adianta a força política, não adianta a movimentação política. Hoje, ao invés de um cara se candidatar a deputado federal, vale muito mais ele se tornar professor universitário. Ele tem muito mais influência do que sendo um deputadinho, tá? Então vamos lá, a cultura e a inteligência. A decadência do Brasil a partir da cena cultural. A decadência do Brasil a partir da cena cultural. Para entender a cultura, gente, para entender a cultura, estou só organizando os meus alfarrábios aqui, para entender a cultura, nós precisamos antes entender o ser humano.
antes de mais nada, nós precisamos entender o ser humano. E o que este ser humano está fazendo aqui no mundo? Para que esse ser humano veio aqui? O que nele existe de mais profundo? O que nele é mais inato? O que nele é mais verdadeiro? O que nele é mais natural, que o diferencia dos animais irracionais? O que nele tem de diferente que faz com que algo seja nobre? Tá? O que nele tem de diferente que faz com que algo seja nobre? E se a gente perceber, né, qual que é o primeiro impulso do ser humano? Né? Alguns vão dizer que é o instinto de sobrevivência. Mas daí os bichos também têm, né? Outros vão dizer, alguns vão dizer que é as necessidades fisiológicas, né? Ali sejam elas, né, as necessidades fisiológicas, né, cagar, mijar, enfim, e tudo mais. Alguns vão dizer que é questão sexual, outros vão dizer que é comida, que é beber, que é ser social, podem dizer qualquer coisa. O primeiro impulso natural do homem é elevar-se acima da confusão, se erguer por cima do caos, que é a desordem do mundo e das tormentas, né, das dores, dos prazeres, daquilo que é do mundo, até ele tocar um fragmento, nem que seja um pedacinho, nem que seja as apalpadelas, como vemos lá no Atos dos Apóstolos, daquela ordem transcendente que talvez, porque o homem não tem certeza, tem convicção, governe tudo. Traduzindo, né, gente? O ser humano instintivamente tenta compreender e, mais do que isso, busca um sentido para a sua vida. O ser humano busca um sentido para a sua vida. Tá? É natural nosso, e muitas pessoas me procuram, né, nos atendimentos de terapia e tal por conta disso, e é natural no ser humano, em algum momento da vida, deparar-se com a seguinte questão. Tá, mas é só isso? Eu tô aqui, tô trabalhando, ganhando meu salário, tô vivendo aqui e tal, e vai, e coisa. Tenho aqui minha família, meus filhos, tudo certinho, me formei e tal, tá, mas e aí? Às vezes isso chega antes, às vezes chega depois, vai de pessoa para pessoa, tá, mas e aí? Tem algo maior do que isso? Tem algo que é maior do que isso? Existe um sentido maior do que só isso? A vida nossa virou só pagar boleto, emagrecer, jogar no tigrinho, fumar narguilé? Ou a vida nossa virou apenas ler livros, ter uma pose de pessoas modestas, cultas e conservadoras, participar de um grupo, de um determinado grupo social? É natural nosso tentarmos olhar por cima da bagunça cotidiana. E, sinceramente, vocês vão concordar comigo, é uma bagunça. O cotidiano, ele é bagunçado. A gente tenta colocar um pouco de ordem no nosso cotidiano, só que aquilo que eu já falei na aula anterior, né? O ambiente, ele é bagunçado. O ambiente é um ambiente bagunçado. É um ambiente que não nos inspira a ordem. Não nos inspira a ordem. Cada pessoa pensa a sua casa e a sua moradia individualmente com relação às outras. Sem ter nenhuma conexão
estética com as outras casas da rua, do bairro, da quadra. Aqui é só um exemplo que eu tô citando. E aí tu passa a ter um prédio comercial laranja, feito de pré-moldado. A outra construção é barroca do século XVII, no caso aqui, será cidades mais antigas. A outra construção ali, ela foi feita ali nos anos 60. A outra construção já é feita nos anos 80, uma parada totalmente, uma pegada totalmente militar, totalmente, né, funcional, como é feito hoje em dia. Hoje em dia, desse modo minimalista, onde tudo é branco, marrom, bege, cinza. Onde todos os carros são pretos, brancos, cor de gelo, bege, prata, tudo meio igual. Aí, aparentemente, tem uma mínima ordem. Então, esta bagunça estética, barulho, poluição sonora de toda sorte, né? Buzina, carro de som, carro do picolé, cervejaria tocando funk proibidão, é tudo ao mesmo tempo, tá? E o ser humano tem esse impulso de buscar o sentido da vida, que é realmente fugir deste barulho mental, mas não apenas isso, e ver o que realmente importa. Ver o que realmente importa, né? E esse é o primeiro impulso. Ver o que realmente importa. É um impulso ascensional, que é a raiz de toda a grande cultura, da cultura que move civilizações, da cultura que tem um fundo espiritual que é capaz de moldar almas para algo maior que elas, que é levar-se acima, levar essas almas acima. Sem este impulso, não existe filosofia, não existe arte, não existe literatura, não existe ciência, religião, não existe sabedoria, não existe porra nenhuma. Não existe nada neste aspecto, tá? Sem isso. Precisa desse impulso. Sem esse impulso, vira novela da Globo, banheira do Gugu, vira as músicas do Zé Felipe, vira uma coisa horrorosa. Que é esta falsa cultura, que é algo totalmente massificado, e não é massificado porque é igual, é porque é tanta diferença que não existe padrão, e daí também tem um padrão, só que é um padrão desarmônico, um padrão antiestético, um padrão que não remete a beleza nenhuma, e cada vez mais nos desordena. Tá? Cada vez mais nos desordena. O segundo impulso. A pessoa busca o sentido da vida. Eu, tu. Buscamos o sentido da vida. Buscamos erguer-se por cima dessa tormenta de sentimentos, emoções e tocar aquilo que é eterno. O nosso segundo impulso é, a partir disso, transmitir o melhor do que se encontrou. O melhor que se encontrou. Depois que você sobe, que eu subo, a gente ilumina-se, compreendemos algo, compreendemos um pouco melhor a nós mesmos, amadurecemos. Aí surge um desejo natural de compartilhar. Esse segundo impulso é tão humano quanto o primeiro, gente. Esse segundo impulso é tão humano quanto o primeiro, que é dar ao outro o melhor e o mais alto que um homem obteve para si mesmo. Olha que frase bonita. É partindo disso que eu e você, nós paramos de nos perseguir e damos ao homem, damos aos outros o melhor daquilo que nós encontramos. O melhor daquilo que nós encontramos. E a cultura nasce aí, tá? A cultura nasce desse gesto. E aí que ela nasce no interior humano, como é que ela se transmite?
Como é que a cultura se transmite? A partir da linguagem, a partir de símbolos, valores, gestos, tradições, obras, ritos, arte, ensinamento, através da produção, seja ela audiovisual, seja ela de qualquer modo, seja ela música, teatro, novela, livro, filme, obra de arte, escultura, na arquitetura, nos valores que uma civilização, que uma sociedade tem, nos símbolos que esta sociedade tem, que carregam, que são símbolos, sejam nacionais, continentais, enfim, na linguagem, no modo de se falar, tudo isso, e na linguagem que se transmite, toda essa cultura autêntica e toda a cultura que nasce desse impulso, ela é uma uma caridade intelectual. Por quê? Porque ela é a transmissão do melhor. E assim, a gente precisa transmitir o melhor para os outros. Só que para isso nós precisamos ter o melhor recebido de alguém. Quem nos transmitiu o melhor? Onde que a gente pode buscar isso? Porque, assim, sinceramente, nós não tivemos o melhor. Nós temos e a nós foi dada e a nós é dada. Quem quer tem que ir atrás. Mas nós temos e é dado o tempo todo, nos foi dado e continua sendo uma cultura, não vou nem chamar de cultura, uma podridão maquiada, mostrada, definida como cultura. Tá? Definida como cultura. E que assim, se nós pararmos bem para analisar, não é cultura de fato. Não é cultura de fato. Desse modo, o caminho normal de uma formação cultural, ele começa com o isolamento. Tá? Perceba. E eu te convido a fazer essa experiência. Eu falei lá na primeira aula que essa era uma consequência do deixar de ser um idiota. E aqui eu vou falar um pouquinho mais disso. Tá? Lá na minha primeira live aqui nesse canal eu falei disso. Quando a gente começa a estudar e a nos educarmos culturalmente, a furarmos a bolha daquele nosso meio, a olharmos para coisas diferentes, ouvirmos coisas diferentes, frequentarmos ambientes diferentes, termos experiências diferentes, nós consequentemente ficamos sozinhos. Vamos para o isolamento. Porque as pessoas não concordam, não entendem, nos acham chatos, nos acham pedantes. Se nós tentarmos conversar, falar, muitas pessoas vão rir, vão debochar, vão dizer que a gente tá ficando louco. E aí a gente vai pro isolamento. E não se deve fugir desse isolamento, mas deve ficar nele. Ficar nele. Eu vou dizer, partindo de mim, Otávio, desse isolamento, que não foi um isolamento de muito estudo, mas foi também de algum estudo. Este isolamento fértil, para mim, ele foi um período bem dolorido. Ele foi um período ali de 1 ano, mais ou menos, um pouco mais. Tá? E o caminho natural é se afastar. Primeiro, porque as pessoas vão te deixar sozinho. E o segundo é porque você vai querer se afastar. Porque você precisa se afastar para enxergar mais de longe. Você precisa se afastar e vendo de longe você vê mais detalhes, você vê a coisa ampliada, você vê a cena melhor, tá? E assim a pessoa se afasta do caos para ver mais alto, ver mais longe, ver melhor. Ter um campo, ter uma visão mais ampliada, sabe? Eu sinto isso morando aqui na região metropolitana de Curitiba e estando frequentemente ali em Curitiba, né? Eu moro em Pinhais, mas estou em Curitiba direto. Eu sinto isso
Gente, quando eu ando pelo centro de Curitiba, ando assim pelos lugares, vou conhecer algum lugar assim que eu não conhecia e tal, eu me sinto, eu até comento isso, comento isso com a minha esposa, consequentemente, eu sou meio que o Chaves em Acapulco, assim, sabe? Eu tô sempre meio maravilhado, meio perdido, meio olhando assim, porque é tudo muito maior do que eu já tinha visto, sabe? Do que o ambiente que eu estava, mais não tanto do que eu já tinha visto, porque eu já tinha vindo para Curitiba, mas do que o ambiente que eu estava acostumado a ver. É muito maior do que eu estava acostumado a viver. O transporte, as empresas, as ruas, a quantidade de gente, tudo. Tá. E aí é essa experiência. Quando a gente vê mais de longe, a gente vê as coisas ampliadas, né? Vê o espaço ampliado, vê a situação ampliada. Muitas vezes vê coisas, vê os detalhezinhos menor, mas vê eles num conjunto enquanto todo. E essa busca e desse isolamento vai começar o florescimento interior. É quando a pessoa entendi, compreendi. Quando esse conhecimento, esse isolamento intelectual e cultural começa a florescer dentro dela. As músicas diferentes que ela está ouvindo, sejam elas clássicas, sejam músicas genuinamente populares e tal, começa a fazer sentido dentro dela. As coisas que ela ouve, os canais de YouTube que ela consome, os livros que ela está lendo, os ambientes, a religião, os assuntos que ela tem consumido, tudo aquilo começa a ter um florescer interior. A partir dessa visão, dessa compreensão, vem a maturidade. Se a gente pegar, não sei se vocês já leram Crime e Castigo, né? No Crime e Castigo, o Raskolnikov, acho que é Raskolnikov o nome do cara, é um nome assim. Esses nomes russos são engraçados, né? Ele começa a entender, é um personagem, né, que eu lembro desse livro, assim que ele começa a entender ele começa a entender ele mesmo, assim, quando ele fica isolado, que ninguém mais liga, ninguém mais gosta dele, aí ele entende a própria alma, quando ele tá ferrado, né? Num terceiro momento, essa pessoa começa a inspirar alguns poucos companheiros, não multidões. Sempre nasce de poucos. Lembrem-se, Jesus escolheu 12, era pouca gente. Nesse caso, às vezes, até menos. É de uns poucos amigos, de uns poucos companheiros, de uns poucos colegas, tá? E depois disso se tem uma transmissão ampliada, né? Aos poucos se forma um grupo. Aquele processo que eu citei para vocês, né? De um que forma 12. Esses 12, cada um tem em torno de mais 12, tem 144. Esses 144, cada um, né, faz ainda mais, faz turmas de mais 144 pessoas através dos seus cursos, das suas aulas, e estes outros ensinam mais pessoas, e um outro vai dar aula numa universidade, um outro vai dar aula numa faculdade um pouco menor, o outro dá aula no ginásio, o outro é administrador, o outro assume uma fundação, o outro vira não sei o quê, e assim a coisa vai ganhando corpo, entende? Perdão. Só que aí tem um porém. Isso vai se manter de pé se todas essas pessoas estiverem vivas dentro de si este primeiro impulso. O primeiro impulso. Tá? Se elas perderem isso, se surge um terceiro impulso, a cultura começa a descer. O amor, que é o primeiro impulso da cultura, que é esse desejo do sentido da vida, o amor, que também é o segundo, tudo está pautado aqui no amor. Esse segundo, que é um amor caridoso de transmitir, ele vira lisonja. Querer agradar, não levar. Essa lisonja vira manipulação. Através do agrado, eu quero manipular as pessoas. E essa manipulação vira ódio para comigo e para
e meu para com as pessoas. Isso é visível em qualquer ambiente cultural decadente. Você pega, né, o jornalismo vingativo, né, o jornalismo da casquinha de banana, os teatros militantes lá dos macaquinhos, de um enfiar o dedo do outro, enfim, a arte, as músicas, a intelectualidade hostil, né, as redes sociais, a cultura do cancelamento é um grande exemplo disso. A cultura do cancelamento é um grande exemplo. Essa é a marca. A cultura do cancelamento é uma grande marca de uma cultura descendente. E por que o Brasil desmoronou culturalmente? Por que o Brasil desmoronou culturalmente? Todo mundo quer sair falando. Ah, Otávio, mas você saiu falando. Sim, saí falando. Mas um pouco, pelo menos um pouco, eu estudei. Pelo menos um pouco. Tá? Tenho muito para estudar ainda. As pessoas que saem falando, muitas vezes nem amadureceram ainda. E o problema é que não é que não amadureceram com 25, não amadureceram com 50. Não amadureceram com 60, com 70. Tem gente que vai passar a vida inteira e não vai amadurecer. Tá? E aí nós temos... São pessoas que não fizeram experiências do real, por exemplo. Não cultivaram um isolamento fértil. Quiseram, antes de aprender, já sair falando com as primeiras 3 frases que decoraram. Não cultiva a ascensão interior. Melhoramento de si mesmo. Vida ascética no sentido interior, seja ele religioso, espiritual, seja num sentido de melhora do seu psicológico enquanto ser humano. Tá? Para mim só chega com o seu cume através da melhora a partir da religião. Tá? A transmissão cultural não transmite mais o melhor. Aqui nós vamos entrar num ponto importante. Né? A transmissão cultural não existe o melhor, mas a atualidade. Aqui nós vamos entrar num ponto importante. Tá? A sociabilidade vale mais do que a sabedoria. As pessoas querem mais parecer legais, estar legais. Para não sofrer tanto, pega o discurso da massa e segue. E aí quem sobe, quem se acende, no sentido de ascender, fica sozinho. E quem tenta ensinar é esmagado por polêmica, por inveja, por ressentimento, enfim.